Oi, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu podcast. Tô muito feliz em fazer essa estreia com vocês. É um projeto que já estava no meu coração há muito tempo e agora finalmente a gente começa 2024 com esse start. E para começar esse podcast, o nosso primeiro assunto vai ser algo que marcou a minha vida na internet. Não sei como você me conheceu, mas muitas pessoas me conheceram pelo fato de eu realizar minhas metas. E isso parece uma coisa tão boba, né? Nossa, Sara, como assim? Porque você realiza suas metas? Porque eu acredito que eu não sou uma sonhadora, eu acredito que eu sou uma realizadora. E há uns anos atrás, se eu não me engano, há uns 4 anos atrás, eu comecei a falar muito disso, trazer muito isso para as pessoas, né? Como eu conseguia alcançar as minhas metas. Desde a menor meta, a maior meta que eu tinha ali planejada para o meu ano. E como nós estamos no início de 2024, como esse é o primeiro episódio do Pod, eu quero começar desse jeito, para que você já comece o seu ano com essa vontade, né, de alcançar suas metas, com esse desejo de realizar aquilo que você está planejando. Porque não adianta só planejar. Tem muita gente que fica só no planejamento, planeja tanto que esquece de executar e aí, consequentemente, não realiza. E eu trouxe aqui pra vocês, pensando naquele vídeo que já tá super desatualizado. Quem viu esse vídeo, por favor, comenta aqui embaixo desse vídeo. Aproveita, se inscreve aqui no meu canal, curte esse episódio do Pod, vai ser muito importante pra mim, tá? Ter esse retorno de vocês, pra saber se a gente continua com esse projeto e tudo mais. O primeiro vídeo é muito engraçado, eu fiz ele dentro do estoque da minha empresa. E eu tava com uma folha de papel e eu desenhava na folha como eu fazia, porque realmente é real. Até hoje, as minhas metas pro ano, elas são feitas dessa forma. É um papel no fundo do meu guarda-roupa. Porque é um lugar que eu vou abrir todo dia, que eu vou ver todos os dias. Então, eu não tenho porta, né? É um closet, não tem porta. Mas se você abrir as peças de roupa, no fundo, assim, vai estar o papel grudado com as metas do ano. E eu trouxe essa ideia, né, do papel, algo tão simples, tão prático, que para muita gente parece uma bobeira, mas que para mim me ajuda, me direciona diariamente a lembrar por que eu tô indo trabalhar, por que eu tô investindo naquilo, por que eu tô tomando aquela atitude, por que eu tô tomando aquela decisão. E esse vídeo, ele é muito engraçado, tá? Uma Sara completamente diferente da que você conhece hoje, da que você tá vendo agora, mas é uma Sara que realizou muito e me inspira muito, e se não fosse ela, eu não estaria aqui. E nesse vídeo eu trouxe alguns passos, né, falando sobre as metas, quanto custaria realizar as metas, quando eu queria conquistar, tá? O plano para conquistar e quando eu realizei. E claro que era assim que eu fazia no início, mas hoje já não é assim mais. Hoje eu já tenho uma outra visão. Eu tenho uma visão mais profunda sobre realização de metas. E eu trouxe aqui para vocês. Primeiro a gente começa, né? Toda criação de meta, ela precisa estar, então, dentro do que nós queremos realizar. A gente precisa ser extremamente específico. Pensa comigo. Não é só querer um equipamento novo. É saber a marca desse equipamento, a cor desse equipamento, tudo que esse equipamento vai me trazer de benefício para o meu negócio. Tô dando exemplos aqui para dentro da empresa, porque provavelmente você que está assistindo é da área da beleza, né? Tem um negócio na área da beleza, faz um serviço de beleza, então faz mais sentido para você. Pensa que você quer comprar, vamos dizer, um autoclave. Você já sabe a marca desse autoclave? Você já pesquisou qual autoclave você quer na sua empresa? Você já tem a ideia dele? Você já viu esse autoclave? É como um trabalho mesmo de pesquisa, de você identificar o que é melhor para você, o que é melhor para o teu negócio, para que a tua meta se torne cada vez mais específica. Porque se a tua meta não for específica, qualquer coisa, qualquer autoclave que você tiver ali na tua mão, vai ser para você uma realização. Mas pensa comigo, você quer um autoclave novo ou usado? Você quer uma marca boa do mercado ou uma marca não tão boa, uma marca mediana? Quando você não é específica com as tuas metas, acaba que as tuas realizações, elas não cumprem as tuas expectativas. Acontece que você fica naquela coisa de, eu quero um autoclave, tá. Mas e se você no meio do ano conseguir comprar um usado? Era isso realmente que você queria? E se você comprar um de segunda mão, que logo depois te dá um problema, você tem que consertar? Era isso que você queria? Esse é o problema das metas que não são específicas. Elas acabam trazendo pra gente coisas que a gente, na verdade, não queria. E aí, quando você tem nas suas mãos aquele objeto, aquele item, ou aquele valor financeiro, você acaba não conseguindo se sentir realizada verdadeiramente com aquilo que você tem.
Então, ser específica nos mínimos detalhes foi algo que me ajudou muito no início. Eu gosto de contar um caso que foi a compra do meu carro. O meu carro, eu mudei de ideia várias vezes. E por mudar de ideia várias vezes, cada ano que passava, eu aumentava um pouquinho o valor, o budget para comprar esse carro. E nessa mudança, nessa coisa, eu nunca conseguia, de fato, ir lá numa concessionária, realizar a compra, porque eu ficava insegura se aquele item era realmente algo que eu queria. Ou seja, eu não tinha uma meta específica. Eu queria um carro. Não tinha, na minha ideia, o modelo do carro, qual o ano do carro, qual a cor do carro, nada disso. Até que eu lembro que numa virada de ano, eu sempre faço as minhas metas. E aí, em dezembro, eu decidi que o meu carro seria da cor que teria o interno do jeito que seria da marca que tudo exatamente como ele é. Sim, eu desenhei ele daquele modelo. E aí, o que aconteceu? Olha como as coisas são. Eu viajei. Réveillon sempre viajo. Fiz uma viagem com meu noivo. E o que aconteceu? No hotel que a gente ficou, tinha um carro. Exatamente o meu carro. Não é o meu carro, óbvio, mas era o mesmo modelo, por dentro, por fora. E eu me lembro que eu usei o elemento mágico, que eu vou falar mais tarde desse elemento mágico, mas eu usei o elemento mágico, né? E fui lá e eu encostei no carro. E eu falei, quando eu pisar no Rio de volta, quando eu voltar, eu vou na concessionária e eu vou comprar exatamente esse carro. E aí isso aconteceu. Não só, obviamente, por essa atitude, não só por ter usado o elemento mágico, porque eu já estava me planejando para isso, eu já tinha sido extremamente específica, não só específica, para mim aquela meta já era alcançável. Eu já sabia quanto me custaria aquilo, né? Que são elementos que são importantes, tá? Eu já tinha uma data de realização, eu já tinha um plano para realizar. Tudo isso a gente vai conversar aqui. Então, não foi simplesmente porque eu idealizei aquele item, vi o item na viagem, coloquei a mão nele e recebi com o elemento mágico. Não. Eu já tinha um plano de ação, eu já tinha uma ideia de como eu ia conquistar aquilo, eu já sabia o que eu deveria fazer. Por quê? Eu já pensava nisso há algum tempo. Eu já estava há 2 anos pensando nisso. Só que não de uma forma realizável. E esse é o problema do sonhador. O sonhador, ele quer tudo. O sonhador, ele fala, eu vou fazer o curso tal um dia. Eu recebo muito isso no meu direct. Sara, meu sonho é ser sua aluna. Ok, esse é o sonho, mas quando? Quando que você vai fazer desse sonho uma realidade? Quando você vai parar de ser uma pessoa sonhadora para ser uma pessoa realizadora? E aí, quando eu identifiquei isso em mim, esse problema na compra específica do carro, eu falei, cara, eu não tô sendo realizadora que eu sou. Eu não tô sendo específica. Eu não tô pensando, calculando o quanto eu preciso ter para fazer esse investimento. Eu não tô sendo intensa na minha meta a ponto dela se tornar uma meta realizável. E foi aí que as coisas começaram, né? Na verdade, antes elas já tinham começado há muito tempo. Tudo que eu tenho, acredito que parte desse princípio aqui. Mas, em específico, para o carro dar certo, eu tive que voltar na minha essência de criação de meta para conseguir aquela compra. E aí, o segundo pilar, então, além de ter uma meta que você consegue ser específico, o segundo pilar é você ter uma meta alcançável. Eu só pude fazer aquele investimento, eu só pude comprar aquele item porque era alcançável para mim. Porque fazia sentido pro momento que eu estava. Não adiantaria de nada, por exemplo, vamos voltar pro equipamento, tá? Eu tenho uma garrafa aqui. Se eu sempre bebi num copo de plástico a vida inteira, um outro passo antes de eu ter uma garrafa é talvez eu ter um copo de vidro, entende? Antes de eu querer aquela garrafa personalizada, talvez eu precise evoluir o meu copo primeiro, para que no fim eu consiga conquistar aquilo. Então eu sempre fui uma pessoa pés no chão. Tá? Então, por isso eu não gosto de falar que eu sou uma sonhadora. Porque a pessoa que ela tem os pés no chão, ela tem uma taxa de frustração muito menor que as outras. E por ser muito racional, eu sempre penso, caramba, isso aqui é alcançável pra mim, isso aqui tá próximo aos meus braços, isso aqui eu posso
essa próxima milha eu consigo andar, eu consigo percorrer. Então, eu sempre trabalhei com metas alcançáveis. E eu gosto de trabalhar com 3 estruturas, tá? Tanto que dentro da minha empresa é do mesmo jeito. A gente trabalha com a meta realizável, né, que no caso é alcançável, a meta desejável, que é aquela que a gente quer, que é intermediária, e a meta extraordinária. Ou seja, não é porque eu sou uma pessoa pés no chão que eu não sou uma pessoa que vou pensar grande. Também uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque eu não vou construir ali uma ideia de que eu posso muito mais do que aquilo que eu sei que eu vou alcançar, que eu vou deixar de pensar no muito mais, no extraordinário. Então, o meu carro, ele, na verdade, ele não era uma ideia extraordinária. Ele era uma ideia alcançável. Ele não era nem desejável, ele era realmente uma meta realizável, tá? A meta que daria pra fazer. E o próximo passo, então, depois que você definiu, né? É alcançável? Eu posso? Eu tô no momento certo? Isso dá pra acontecer em quanto tempo? Em quantos meses? O custo. Quanto que isso vai te custar? Quanto que ter um novo negócio vai te custar? Quanto que mudar, fazer a tua reforma vai te custar? Quanto que esse novo equipamento vai te custar? Quanto que a tua realização pessoal vai te custar? Quanto que a tua viagem vai te custar? Tudo isso tem que ser nítido pra você. Tudo isso precisa ser claro. Porque senão o que vai acontecer? Você vai estar sempre ali correndo atrás de algo que você não sabe quanto custa. Se você não sabe quanto custa, você não sabe quanto esforço você tem que dedicar pra realizar. Seria muito fácil a gente só pensar nas coisas como algo que um dia eu terei. Seria um mundo muito perfeito. Um dia eu vou ter. Um dia eu vou conseguir. Um dia eu vou conquistar. Tá, mas quanto custa isso? Quanto custa esse dia? Quanto tempo leva? Que aí vem a segunda etapa, né? A data. O custo, ele anda do lado da data. Eu sempre penso nisso. Quando eu penso quando eu quero realizar, eu penso quanto que isso vai me custar. Porque tem uma coisa aqui. Quanto mais próximo for aquela meta, mais cara ela é. Pensa comigo. Eu fiquei 2 anos pensando, idealizando um carro novo. Eu fiquei 2 anos pensando no que eu queria com aquilo. Eu fiquei 2 anos pensando como ele seria. E quanto mais tempo eu tinha, mais barato foi ficando. Por quê? Mais budget eu tinha, mais trabalho eu tinha, mais investimento eu podia fazer para aquele fim. Igual a minha empresa. Minha empresa foi um dos sonhos, assim, mais frustrantes de todos. E aí você olha e fala, nossa, Sara, sério? A sua empresa foi um sonho frustrante? Foi. Eu fiquei anos e anos, desde 2020, para conseguir tirar a minha empresa do lugar que ela era. Para conseguir dar esse novo passo. Por quê? Por falta de tentativa? Não. Por falta de clareza. Mudei de ideia várias vezes. Fui em vários pontos várias vezes. Pensava numa estrutura de negócio diferente várias vezes. E eu não tinha clareza daquela meta. O dia que eu decidi, eu falei, é isso aqui, ponto. Nada vai mudar mais. Nada mudou. E as coisas aconteceram. Isso foi muito legal na trajetória da construção do meu estúdio onde ele é hoje. Até eu ter essa clareza de falar, ele vai ser aqui, nesse lugar, eu não vou mudar de ideia por proposta nenhuma. E olha que eu recebia várias. E foi tão importante ter essa decisão, porque depois que eu tomei essa decisão, todas as propostas que me fizeram para ir para outro lugar afundaram, deram errado. Porque eu já estava decidida, eu já tinha pré-determinado aquilo. E toda a trajetória até eu conseguir realizar aquele sonho que aparentemente estava frustrado há muitos anos, porque eu tentei em 2020, tentei em 2021 e só consegui executar em 2022 a mudança. E aí, quando a gente executou, foi uma sensação assim de caramba, foi muito difícil isso aqui. Foi dolorido demais, foi frustrante demais. E aí teve toda a questão da frustração da obra. Não sei se você me acompanha, há quanto tempo você me acompanha, mas eu tive muito problema com a minha obra, eu tive muito problema com a equipe, eu fiquei extremamente frustrada. No dia da minha inauguração, tinham paredes que não estavam pintadas, os escritórios não estavam prontos, a gente teve que parar a obra no meio para que a inauguração pudesse acontecer. Coisas que, assim, as pessoas não enxergam do outro lado, só olha a Sara, meu Deus, a Sara rompendo, a Sara crescendo. Mas vocês não têm noção do quanto foi difícil aquele dia, a minha equipe toda arrumada. Pensa, né, Juju? De cabelo feito, Juliana toda maquiada, de cabelo feito, unha feita, perfumada, limpando o chão com obra. Com gesso. Pensa naquela poeira do gesso.
Pensa, eu uma pessoa realizadora, olhando aquilo. Olhando aquilo frustrado, aquele sonho frustrado. Por que então, Sara, sendo uma pessoa realizadora, você teve aquele sonho frustrado? Porque eu não cuidei daquela meta. Eu não cuidei daquela meta, eu só fui no embalo do que eu sonhava, do que eu queria, do que eu pensava. E até eu entender, não, peraí, eu tenho um objetivo claro. Levou tempo. Foi um processo. Tá? Então, por mais que há anos eu já venho cumprindo, né, o passo a passo desse estilo de meta, vai ter alguns momentos que, se você não cuidar, você se deixa levar por situações que vão atingir o teu emocional e você vai se perder naquilo que no teu foco. E isso não é bom. Não é bom se perder no teu foco. Porque geralmente você muda a rota para uma rota que vai te levar para mais longe do que perto daquilo que você está buscando. E a emoção faz muito isso com a gente. Por isso eu prefiro sempre ser a pessoa que vai ser mais analítica, que vai pensar um pouco mais, que vai pensar com o bolso, né? Que vai estar sempre com uma calculadora na mão. Porque a gente tem menos chance de ter sonhos frustrados. E aí, por mais que aquela realização da loja, a minha família inteira lá me prestigiando, meus amigos, pessoas próximas, eu só chamei pessoas próximas mesmo pra comemorar, por dentro eu tava destruída. Por dentro eu tava arrasada, ninguém sabia o que a gente tinha passado, além das pessoas que viveram esses anos comigo. Ninguém tinha noção do quanto eu tava por dentro, o quanto eu não queria que aquele dia existisse. Eu só queria que acabasse a comemoração e fosse pra casa, dormir, acordar, pra que no dia seguinte, eu tivesse a chance de fazer de novo, sabe? Eu queria acordar no outro dia e falar, não, foi só um sonho ruim, foi só um pesadelo. Porque foi de uma frustração imensa. Tanto que acabou a inauguração, o que aconteceu? Voltou a obra. A gente não pôde simplesmente ir pro trabalho, a gente não pôde simplesmente executar o serviço. E a gente tinha toda uma expectativa, toda uma programação. Então, são bastidores que às vezes você não acessa, que vale a pena eu contar, vale a pena eu abrir aqui, para que você entenda que isso é você lidar de verdade com as coisas, sabe? Isso é você lidar de verdade com a vida. E se você não se compromete com aquilo que você tem, com o teu foco, se eu não tivesse comprometida com o meu foco, eu tinha desistido. Se eu não tivesse comprometida com a minha meta, eu tinha desistido. Por quê? Em muitos momentos, ali na transição, na obra, eu fui tão emocional, eu fui me deixando levar, eu fui tão, né, não, mais um pouquinho aqui, fazendo o que não podia, que no final resultou nisso, né? Hoje, graças a Deus, é uma realização. Hoje, graças a Deus, eu olho pra tudo em volta e falo, caramba, tá maravilhoso, tá incrível. Mas até eu aceitar isso, até eu olhar com orgulho, levou um tempo. Levou uns meses pra eu olhar para o meu negócio e amar, ser tão apaixonada como as pessoas eram, né? E quem vê de fora não consegue enxergar o que eu dentro tô vendo. Mas levou um tempo. Então, quando você tem essa clareza, a meta é específica, a meta é alcançável, você sabe quanto ela vai te custar, e lembrando, o prazo determina se ela é cara ou barata. O prazo determina se vai te custar muito ou se vai te custar pouco. Não tem como comparar, por exemplo, uma pessoa que está se programando há 2 anos para comprar um carro do que uma pessoa que vai comprar em 30 dias. É muito diferente, tá? Então, muitas das vezes você tá aí do outro lado, você olha as conquistas dos outros, você não sabe quanto tempo aquela pessoa trabalhou para conquistar. Você não sabe quanto tempo aquela pessoa está se planejando para realmente ter aquilo que ela está expondo, que ela está mostrando. Então, jamais compare o que você está vivendo agora com a conquista de alguém. Porque, às vezes, você está no teu momento de se planejar, no teu momento de produzir dinheiro para realizar aquilo que você quer, e tá vendo outras pessoas realizando e achando que para aquela pessoa foi muito mais fácil, foi muito mais rápido, sem saber o quanto aquela pessoa se dedicou para alcançar aquilo. Então, isso é muito importante também. Olha o problema. Além da gente lidar com as nossas metas e lidar com o nosso dia a dia, a gente ainda tem que se ponderar ao enxergar a realização dos outros. A gente ainda tem que colocar a mão na consciência e pensar, calma aí, isso não pode me abalar, isso não pode mudar o meu plano, isso não pode mudar a minha rota, isso não pode me gerar uma ansiedade. E hoje na internet é muito simples você olhar a vida do outro, você ver a conquista do outro. É muito mais próximo, né? Fica muito mais perto de você a conquista do outro. Por quê? Porque a rede social virou uma vitrine.
Então as pessoas estão sempre postando o quê? O lado bom, as conquistas. E aí você acaba vendo todo mundo realizando e você tá vendo lá no teu planejamento que só daqui 1 ano você vai conseguir aquilo, ou só daqui 2 anos você vai conseguir aquilo. Mas deixa eu te falar uma coisa, é a tua jornada. É o teu processo, é a tua vivência, é a tua vida, sabe? Não dá pra você comparar o teu agora, a tua meta pra daqui 10 meses, com alguém que tava ali, você nem sabe. Talvez a pessoa tava há 3 anos se esforçando pra conquistar aquilo que conquistou. Então, o custo ele vai ser baseado de acordo com o tempo. Se você tem uma meta pra realizar em 3 meses, ela custa X, você decide mudar ela para 6 meses, ela vai custar metade daquilo. Por que eu falo isso? Porque o esforço que você vai colocar para ter aquele valor, para ter aquele budget, ele vai ser um pouco menor. Ele vai ser metade do que você... Em 6 meses, ele vai ser metade do esforço do que você colocaria em 3 meses. Tá fazendo sentido? Pensa comigo, se eu preciso de 9 mil reais em 3 meses, eu preciso de 3 mil reais por mês. Agora, se eu preciso de 9 mil reais em 6 meses, eu só preciso de 1.500 reais por mês. Então, o esforço, querendo ou não, ele se torna um pouco menor, tá? Então, é muito importante você saber o custo para que, no final, você case esse custo com a data de realização. Quando eu quero realizar? Essa é uma das marcas, para mim, de tudo na meta, mais importante. Por quê? Ela vai me direcionar no meu agora, no meu presente. Até recentemente eu vi um vídeo da Raquel falando, Raquel Lima, ela falou o seguinte, eu já conheço o futuro. E eu achei isso genial. Eu já conheço o futuro, por quê? Porque eu tô plantando agora. Porque o meu presente, ele me mostra o meu futuro. O que eu tô fazendo hoje, ele mostra exatamente onde eu vou chegar. Então, se você tem uma data específica, não faz sentido o teu agora não conduzir você a essa data de realização. Não faz sentido as tuas ações do presente não te conduzirem para perto dessa data de realização. Então, pensa comigo. Você tem uma meta para realizar em 3 meses, o agora é primordial para que essa meta em 3 meses seja realmente alcançada. Não é daqui 1 mês que você vai começar a pensar. Não é 3 dias faltando para a meta ser realizada. Não, é o agora. Então, por mais que você olhe e fale, caramba, a Sara é muito realizadora. Você sabe há quanto tempo eu tô aqui para realizar? Sabe há quanto tempo a gente está se planejando? Quanto tempo a gente está lutando para ter aquilo? Não. Então, todas as vezes que você olhar para alguém, pense, tá, fulana é realizadora, mas talvez ela está ali se programando, ela se programou, ela tentou, ela lutou, ela batalhou, ela planejou, ela fez dinheiro para aquilo acontecer. Então, tenta não se comparar, vai ser algo muito importante. E a realização, né? A realização, para tudo ser realizável, você precisa de algo que é primordial também, que é o plano. O que você vai fazer pensando em 3 meses, tá? Você tem uma meta para daqui 3 meses. Qual é o passo a passo? Qual é o projeto? Uma coisa que eu faço nas minhas divisões de metas para o ano, eu sempre divido vida pessoal e vida profissional. Só que, nos últimos anos, eu identifiquei algo que virou a chave para mim. Nenhuma meta pessoal minha será realizada se as metas do meu negócio não forem alcançadas. Pensando assim, eu sempre vou dar prioridade às metas do meu negócio. Porque o meu negócio é o meu investidor pessoal. O meu negócio é quem realiza os meus sonhos pessoais. Então, eu vou me dedicar 150% para realizar as metas do meu negócio. Eu vou me dedicar todos os dias para que ele supere as metas, para que a nossa meta alcançável, desejada, extraordinária seja alcançada, para que na minha vida eu consiga usufruir disso. Então, quando você for criar suas metas, não cria assim, olha, eu tenho o sonho, Sara, de ter minha casa própria. Você sabe que é o seu negócio que vai te dar isso, né? Sara, eu tenho sonho de ter meu carro. Você sabe que é a sua empresa que vai te dar isso, né? Sara, eu quero uma reforma no meu apartamento. É a tua empresa que vai te dar isso. Eu tenho uma viagem para fazer. É a tua empresa, você é empreendedora. Ninguém vai estar investindo nisso para você. Você é dona do teu dinheiro, dona do teu tempo, dona do teu negócio. Então, quando eu penso nas metas, eu sempre alinho a minha vida pessoal, a minha vida profissional. Mas, com prioridade, a minha vida profissional. Por quê? Porque a minha vida profissional financia a minha vida pessoal. E aí, o plano, então, até das minhas metas pessoais, giram em torno do meu negócio. Se eu quero fazer uma viagem, exemplo, daqui 3 meses, eu preciso viajar, ficar 15 dias fora, impossível, que eu surto.
Eu fico louca, né? Já fiz isso e me arrependi. Não porque, Sara é viciada em trabalho, não, porque eu não aguento mesmo, gente. Amo minha casa, amo minha vida, amo a rotina. E nesse processo de pensar que eu quero viajar daqui a 3 meses, não é só dinheiro que eu preciso ter. Eu preciso pensar, quem nesses 10 dias que eu vou ficar fora, nesses 15 dias que seja, vai ocupar meu lugar? Como é que a empresa vai ficar se eu estiver fora? Quais são as demandas que eu tenho que antecipar para que quando eu estiver em viagem, isso funcione? Quanto eu preciso ter? Aí entra o quanto. Quanto eu preciso ter em caixa, pessoal, óbvio, para poder ter uma viagem confortável? Então não é simplesmente, eu vou viajar em 3 meses, então eu preciso comprar o pacote, parcelar em tantas vezes. Não, peraí. A gente tem um negócio acontecendo. Então quando eu falo aqui de planejamento, eu falo do todo. Eu não falo só do que tá descrito ali, da tua viagem pra Bahamas, 10 dias direto, linda, maravilhosa, várias fotos. Não. Eu tô pensando no como vai ficar a tua empresa, como vai ficar a tua vida. Isso vai fazer um rombo no teu caixa? Se isso for fazer um rombo do teu caixa, já é um sinal de que não é o momento. Talvez você estique ali para 6 meses, para você reestruturar esse negócio, para você, de fato, ter condições, ter margem para poder fazer essa viagem. Para que você não fique se iludindo. Não, mas eu quero viver, eu mereço. Eu sei que você merece, Mas com planejamento, você merece de forma saudável. Você merece sem fazer com que o teu negócio desmorone. Porque muitas das vezes negócios desmoronam por causa de líderes, donos, que são sonhadores demais e só pensam em si mesmos e não pensam no crescimento de longo prazo da empresa. Se todas as oportunidades que eu tivesse de viver, eu tivesse vivido, eu não teria chegado até aqui. Porque se tem uma pessoa que abre mão dos próprios sonhos para realizar os da empresa, essa pessoa sou eu. E só quem trabalha comigo pode afirmar isso. Mas eu falo isso com muito orgulho e para te trazer para a realidade, porque às vezes você vê um cenário, né? Nossa, Sara, mas parece que tudo para você é alcançável. Não. Talvez o alcançável que você enxerga alcançável é porque é aquilo que você deseja, mas as coisas que eu desejo, muitas coisas ainda não foram alcançadas. Nós temos sonhos diferentes. Nós temos ideias, nós temos perfil mental diferente. Então, talvez o que você pensa que é maravilhoso aqui, para mim ainda é médio, sabe? Assim como o que você pensa que talvez é maravilhoso, o que é médio para você, talvez seja maravilhoso para mim. Então, quando a gente pensa nessa construção de meta, a gente tem que ser muito planejadora, mas não só num plano de como eu vou fazer dinheiro para realizar, e sim como as coisas como um todo vão se comportar para que eu realize isso de forma saudável. Como tudo à minha volta vai funcionar para que isso aconteça. E aí entra a etapa da realização. Quando você tem essa data, e isso é uma das coisas que eu mais gosto de marcar, a data da realização. Porque muitos sonhos meus foram realizados antes do tempo. Outros foram além. Mas muitos mesmo eu consegui marcar antes. 10 meses antes, 1 ano antes, 3 meses antes, dias antes. E eu gosto de ter esse último pilar, sabe? Tá, a data, o limite para realizar era esse aqui, mas eu consegui realizar antes. Então eu já marco ali quando eu consegui aquela realização. E algo ideal, assim, que é um plus para que isso aconteça, é você ter algo que a gente chama de meta mensurável, tá? Quando a gente consegue acompanhar, fazer o acompanhamento daquela meta. Eu consigo mensurar, ver como está o andamento dela. Se eu estou mais próximo ou mais distante de alcançar. Quanto tempo eu consigo alcançar? Falta quanto para eu conseguir atingir aquele valor para conseguir realizar X coisa? Então, é muito importante você também ter esse dado. É um plus aqui, tá? Sempre acompanhar a sua meta. E o elemento mágico, que eu tanto falo, que eu tô falando desde o início, né? Se não fosse ele, eu acredito que nada seria realizado, é a fé. Nada na minha vida funciona sem esse elemento. Então, eu tô desenhando as minhas metas e já tô abençoando todas elas. Eu já tô crendo com fé em Deus que as coisas vão fluir, que as coisas vão acontecer. Porque existem coisas que são com a força do nosso braço, sim. Mas a maioria delas a gente precisa desse elemento mágico. Porque se a gente não acredita naquilo que a gente está descrevendo, que a gente está desenhando, a gente não tem poder nenhum de realização. Por mais esforço que você aplique. Por mais desejo que você tenha. E a fé é um princípio do desejo. Tô errada, amiga?
A fé é um princípio do desejo, né? Todo desejo tem uma raiz na fé, né? Dani tá aqui, por isso que eu tô perguntando. Ela pode falar. E aí, quando a gente tem essa fé muito bem desenhada, a gente tem essa força, a gente acredita de verdade naquela meta, você se torna imparável, né, amiga? E aí, então, não adianta de nada disso que eu tô falando se você não tiver esse elemento mágico, fé, para realizar as tuas metas. E eu desejo que em 2024 você se planeje, você construa de fato metas que serão realizadas, que você não seja uma sonhadora, que você seja uma realizadora. E por isso eu quis começar a dar start nesse projeto de podcast falando sobre isso, para que a gente comece 2024 com esse olhar, tá? Quão específica é a minha meta? Quão alcançável ela é? Quanto ela vai me custar? Quando eu posso realizar? Quando eu vou realizar? Qual é o plano para isso? Quando eu realizei? E qual o nível de fé? Qual a intensidade da minha fé para que de fato isso aconteça? Para que de fato eu realize isso? Para que eu não seja uma sonhadora, mas sim uma realizadora. E a gente aqui no Pode, a gente tem um quadro que chama Pode ou Não Pode? E a Juju vai falar para mim, vai ler as perguntinhas de vocês. Fala, Juju, manda a primeira pergunta, por favor. Eu acho que não vai sair no microfone, né? Eu tenho que falar por ela. Vem aqui, Juju, fala aqui alto. Bom que eu bebo uma água. Sara, pode ter mais ideias do que dá pra executar? Assim, pode. Você pode ter ideias, mas não significa que você vai colocar o teu esforço, todo o teu esforço ali, porque senão você vai atrapalhar aquilo que você já está executando. Pensa comigo. Você precisa comprar um celular novo para tua empresa. Aí no meio do caminho você enxerga que você também precisa de um computador e mais um equipamento e tal. Peraí, você tá com várias ideias, você quer fazer vários projetos ao mesmo tempo, mas o que é realmente prioridade? Você vai limpando o que não é. Um celular, ele vai fazer algumas funções que o computador vai fazer, ou o computador vai fazer algumas funções que o celular vai fazer. Então você precisa definir ele, ter algo mais específico, porque senão você fica só ansiosa e fazendo dívida. Cuidado. Sara, pode ter mais de uma meta por mês? Mais de uma meta por mês? Pode, claro que pode. Meu 2024 tá lotado, amor. Tem uma meta por semana pra ser realizada. Pode. O que vai determinar não é quantas metas. O sucesso de uma meta não tá em quantas metas. Se é mais fácil realizar uma por mês ou 2 por ano. Não. É o quanto essa pessoa se planejou pra isso. Porque, por exemplo, aqui a gente falou de itens, né, Juju? A gente falou de itens de alto valor. Né? A gente citou casa, a gente citou carro, mas tem coisas que às vezes a sua meta é contratar uma pessoa nova pro seu time. E aí talvez você precisa fazer uma nova contratação por mês, porque você precisa crescer essa empresa está crescendo. Às vezes você precisa mudar, talvez, a marca dos produtos que você usa na sua empresa. Você tem uma meta de trabalhar com uma marca específica, e aí você coloca aquela meta. Talvez no mesmo mês que você contratou uma nova pessoa, você está trabalhando com uma nova marca, e você ainda comprou um telefone novo para a empresa. Ou seja, você realizou 3 metas ali. Tudo com planejamento, você consegue. É porque nós citamos, né, exemplos muito pessoais. Eu quis trazer coisas mais pessoais. Mas existem metinhas, né, que a gente vai realizando semana após semana. Por exemplo, tem uma meta que eu não citei, que a gente precisa realizar todo dia. Acordar e ir pra academia, Juju. Já foi? Hoje eu não fui. Espero que em 2024, quando isso estiver liberado, a gente tenha ido, eu e você. Sim. Inclusive, no dia que sair esse podcast, a gente vai fazer fazendo por mim o que você não pode fazer. Ai, amo. Tá bom? Sim. Fala. Olha, mais uma. A última, hein? Sara, pode fazer metas para o futuro sem considerar as que não foram alcançadas no ano passado? Bom, pode fazer metas para o futuro sem considerar o que não foi alcançado. Pensa comigo, eu citei aqui 2 exemplos, meu carro e minha empresa. 2 coisas que até eu firmar e falar, vai ser isso aqui, não aconteciam de jeito nenhum. Se eu tivesse desistido disso, eu não dirigiria e eu não teria meu negócio onde ele é. Então, claro que pode. Não realizou? Repete. Muda a estratégia, que talvez o que tá errado aí é a estratégia, que foi o meu caso. O que eu não conseguia realizar sempre tinha relação com o plano e sempre tinha relação com a falta de especificidade da meta. Quando eu fui mais específica na empresa, eu consegui mais rápido encontrar o lugar ideal, consegui mais rápido entender por que a marca estaria ali, o que ela comunicaria tudo, e aí no fim deu certo.
O carro é a mesma coisa. Eu queria vários, toda hora um carro diferente. Até que um dia eu falei, não, vai ser isso aqui. E parece que foi um sinal de Deus que eu fui pra viagem, né? Como eu contei, cheguei lá. O bonito tava lá. Eu ainda coloquei a mão no carro dos outros e falei, Senhor, eu recebo. É meu. E foi isso que aconteceu. E quando eu cheguei no Rio, a gente comprou. Isso, obrigada. Nada. Gente, a gente vai ficando por aqui, então. Semana que vem temos um episódio super especial. Vocês vão amar demais. Eu trouxe convidados que vocês não esperam, tá? Tenho certeza. Vocês vão idealizar. Quem será? Já digo que é uma dupla. Tá? Então, eu espero vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva aqui no meu canal, comente quais assuntos você quer que eu traga pra esse podcast. Pode ser sobre tudo, tá? Não é um podcast limitado a coisas pro negócio, mas pode ser sobre vida, sobre tudo. Eu tô aqui aberta, porque esse podcast, ele não é só meu, né? Ele é nosso. Então, eu preciso muito dos teus insights, das tuas ideias, pra que a gente construa uma temporada muito legal. Um beijo!